Entendendo a Bíblia em boa companhia e encontrando o verdadeiro valor próprio. Não estou falando do amor próprio tão divulgado, tão difundido por aí. Não, você está vendo entendendo a Bíblia em boa companhia e encontrando o verdadeiro valor próprio. Onde está o valor próprio? Nós vamos ver hoje a história de um jovem muito valorizado por sua família, que acabou sendo escravo no Egito. Mas temos uma promessa do descanso em Cristo aqui mesmo no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que o obedece. Então vocês serão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então vocês verão a diferença. É a promessa de Deus para aqueles que guardam os mandamentos. Nós estamos diante da promessa de uma restauração desse planeta. Bem, José era um jovem mimado, ele tinha tudo do bom e do melhor, pois era o filho queridinho do papai e da mamãe. Ele era filho da esposa preferida e também o pai dava a ele todas as regalias, inclusive deu uma túnica talar. O que é essa túnica talar toda colorida numa época em que as roupas não tinham colorido? Era caro curtir e tingir os tecidos. Portanto, fazer uma túnica com os fios entretecidos com cores diferentes simbolizava algo muito especial. Eu punha em destaque diante dos outros 11 filhos. Os filhos e filhas olhavam para ele como um paixãozinho do papai. E, além disso, a túnica talar ainda era mais comprida do que as roupas que os outros usavam. Isso simbolizava também a roupa talar, até hoje significa roupa de reis, roupa de sacerdotes, de juízes, daquele que tem a juspostulação, ou seja, do advogado quando vai falar nos tribunais, dos promotores de justiça, das grandes autoridades daquele tempo, eles se vestiam com túnicas talares. Bom, aí esse menino mimado acabou sendo vendido pelos seus próprios irmãos, usando o pater potestas, o poder que eles detinham sobre a família na ausência do pai. Sim, porque o pater potestas, nós já falamos anteriormente, inclusive no direito romano, e aqui nós estamos antes do direito romano, lá nos princípios, praticamente na época do Código Italião. E o que acontece aqui nessa época em que os patriarcas estavam ali? José era um menininho de 17 anos. Bem, o pai representava a autoridade de vida e morte sobre a esposa, filhos, animais, escravos, tudo era praticamente a mesma coisa. Os irmãos aproveitaram que estavam na ausência do pai e usaram do pater potestas. O irmão mais velho deu a ideia: vamos resguardar a vida e vamos mantê-lo num buraco. Quando esse irmão mais velho sai, assume então Rubens, e esse tem o pater potestas agora e usa desse pater potestas para vender o irmão aos midianitas, uma caravana que estava levando os escravos para serem vendidos, os tesouros. A Bíblia fala que existem muitos tesouros e cita alguns desses tesouros como sendo aqueles usados na adoração no templo. E então José é vendido junto com as especiarias. Algo de especial estava sendo vendido. E ali era o pater potestas que estava sendo representado agora diante de uma situação nova. Ele estava vendo o pai ficando à distância. A caravana de escravos passava ao largo e dali ele pôde ver a colina onde estava o pai. Pois bem, ali ele chorou amargamente, ele contemplou o fim de toda a sua história de príncipe e passa agora a ser um escravo que poderia ser comprado, vendido, mas a providência divina estava tomando conta porque ele colocou no caminho a sua vida aos cuidados de Deus. Agora, Deus cuida dele, ele acaba sendo vendido para um grande general do Egito. E agora esse general representava para ele duas coisas. Primeiro, estava ali Potifar, o maior dos generais do Egito,
Agora ele não tinha mais escapatória, sua sorte estava selada, ele iria ficar no Egito, ia ficar como escravo. Acaba sendo acusado pela mulher de Potifar de tentar estuprá-la. Dentro das leis bíblicas e de época, ela gritou e ainda arrancou à prova um pedaço da roupa daquele servo de Deus, que recusava-se a trair a seu Deus e ao seu Senhor, coabitando, tendo sexo com a esposa de Potifar. Ela então grita, com o grito pela palavra de Deus, pela Bíblia, ela se declara inocente. Ela que estava agarrando, há tempo vinha tentando seduzi-lo, mas ela grita e ainda ele tentando se escapar, deixa um pedaço da veste em suas mãos, rasgando assim a sua veste. E ela agora tem a prova, chama as testemunhas, eu gritei, e olha aqui a roupa. Ele tentou me estuprar, tentou abusar de mim, traiu a confiança do seu Senhor. E agora aquele general poderoso o coloca na prisão, não providenciou a morte, porque respeitava muito a lei e sabia com quem estava lidando. Tinha plena confiança em José, que administrava todos os seus bens, só não a comida ele não cuidava, somente a comida de Potifar. Bom, já dissemos o que representa a veste talar, e agora José tinha tido tantos sonhos, sonhos enviados por Deus de que ele seria servido, seus irmãos se prostrariam diante dele, os seus pais estariam diante dele. Lembra do sonho das estrelas? E ele foi repreendido pelo pai por causa desse sonho. Agora, ele que teve tantos sonhos, foi criado para ser um príncipe adorado, tinha essas mensagens do próprio Deus, se vê numa caravana de escravos. Você está vendo o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia? Pergunto, você assistiu os 5 minutos Bem Entende agora há pouco? Bem, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti para aprender da Tua palavra, compreender o nosso valor diante dos Teus olhos e encher-nos do Teu Santo Espírito para termos uma vida plena, uma vida repleta de bênçãos a transbordar num mundo de tanta escuridão. Cuida de nós e abençoa todos que estão participando. Dá-lhes uma bênção especial e sintam assim o Teu poder na vida dessas pessoas, a quem tanto amamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora esse jovenzinho se vê escravo. Ele não tem mais do que se gabar, mas ele tem Deus no coração. E agora ele passa a frutificar. Onde ele passava, frutificava. Tudo o que Potifar tinha era muito abençoado por Deus pela vida desse jovem. Mas agora estava ele na prisão. Bom, o que é que nos diz aqui Levíticos capítulo 25, 39 e 40? Uma mensagem especial para este momento. Levíticos 25, 39 e 40. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? É o ano que Jesus veio e morreu por nós. É o ano da nossa libertação. Então a nossa escravidão do pecado é representada pela escravidão de José. E agora o jubileu dele vem com a libertação. A orientação é bem clara. Ninguém pode escravizar, tiranizar alguém por conta de dívida ou por conta de qualquer vitupério. Olha, normalmente se vendiam as pessoas como escravas por conta das dívidas que ela tinha, ou por culpa de algum pecado, por causa de algum crime que havia cometido. Até o seu corpo podia ser tirado partes. Era uma punição, uma pena por uma indignidade. Agora José, então, tem que mostrar o reflexo do caráter de Deus na sua própria vida. Não há crescimento se você se compara com os seus semelhantes. É preciso se comparar com algo superior. E José se comparou a Cristo e subiu a sua estatura. Temos José como um representante, uma prefiguração do próprio Cristo aqui na terra. Vamos ler alguns versos da Bíblia que falam do amor de Deus e de como ele tem cuidado por nós. Gênesis capítulo 37, 3 e 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou talar, como eu disse anteriormente. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente.
já tinham tramado o pecado, a morte do irmão já estava no seu coração. O ama teu próximo como a ti mesmo, agora passa a ser o que Jesus descreve como o assassínio. Porque não é apenas matar, não é apenas tirar a vida, mas também desejar o mal ao próprio irmão. Gênesis 39, de 1 a 6, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda, comprou dos midianitas. Midianitas eram aqueles irmãos da parte de Ismael, lembra? Nós falamos nas edições anteriores, eles deram origem a esse povo que era nômade e que pegava então as riquezas para comercializar. O faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Ele não estava mais na senzala, estava na casa do grande general. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Por quê? Porque o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja, é essa atitude que temos que ter. Nós passamos a fazer prosperar aqueles com quem habitamos, ainda que escravos, ainda que nós estejamos sendo perseguidos, humilhados. O nosso crescimento está em oferecer a outra face e fazer prosperar o inimigo. Bom, Levíticos capítulo 25, 39 e 40, já lemos como deve ser tratado, mas vamos ver agora como que Deus trata as pessoas. Isaías 43, 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sabá em troca de você. Essas coisas estão registradas na palavra de Deus. Deus está conosco como Sadraque, Mesaque e Abdinego ali naquela fornalha. Deus está conosco como o povo de Israel que atravessou em seco o mar e atravessou também o Rio Jordão para chegar à Nova Canaã. É uma proteção total. Deus está cuidando, Ele conta os fios da nossa cabeça. Malaquias capítulo 3, verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e que os não servem. Aqueles que obedecem a Deus e que não obedecem. Hoje os ímpios estão dizendo, cadê esse Deus? Ele não cuida, ele não está vendo as injustiças desse mundo? Pois aqui Deus está prometendo que no dia da sua justiça o mal será exterminado e ele vai distinguir entre maus e bons. João, capítulo 15, verso 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, nós somos amigos de Deus. Feitos amigos de Deus, rompeu-se a inimizade entre Deus e o nosso pecado. Pela justiça de Cristo apresentada diante do Pai, somos conhecidos como filhos, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Veja Romanos capítulo 8, 14, confirma o que estou aqui dizendo. É a palavra de Deus que nos traz uma luz especial. Capítulo 8, verso 14 de Romanos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos
Abba, Pai, chamamos Papai querido. É pelo Espírito Santo que nos transforma que somos reconhecidos como filhos de Deus e podemos chamar Papaizinho querido. Cuida de nós. Você encontra o seu valor próprio, não olhando para os outros, eu repito, não julgando a si mesmo, porque tudo isso é pouco e é pequeno. Nós precisamos encontrar o nosso amor próprio naquele amor que mereceu a morte do Filho de Deus, o Rei do Universo, deu a vida por você. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia para você curtir, compartilhar, seguir a programação. Mas acima de tudo, ore por mim. Estarei orando por você se o teu nome aparece quando você curte, comenta. Compartilhe a mensagem e leve o amor de Deus a muitos. Que Deus abençoe você e faça resplandecer a sua luz sobre o seu rosto.